Eu quero ler com os irmãos Marcos 10, 46 a 52. Quero pedir que você abra a sua Bíblia aí, se você não fez ainda. Mas esse é o nosso texto da nossa reflexão hoje aqui. Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. E eu queria fazer, na verdade, um exercício de leitura. Se você tem sua Bíblia aí, né, de papel, né, a Bíblia física nas suas mãos, que você pegue aí uma caneta, um lápis, um destacador de texto e não tenha medo de destacar algumas coisas, né? Se você tem aquelas Bíblias digitais, virtuais, né? Eu sei que tem um modo também lá que você consegue destacar algumas coisas. E eu queria já na leitura destacar algumas expressões dessa história contada no Evangelho de Marcos. Marcos 10, versos 46 e 52. Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, queria que você destacasse na sua Bíblia essa expressão, ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Verso 47 diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, destaca na sua Bíblia aí, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos, destaca na sua Bíblia, o repreendiam para que ficasse quieto. Mas, destaca aí, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, outra coisa que eu quero destacar. O texto diz assim: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, destaca na sua Bíblia aí, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, destaca aí a resposta do cego: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. E para finalizar, destaca na sua Bíblia: e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Os evangelhos de Mateus e Lucas também recontam essa história. Se você procurar lá no capítulo 20 de Mateus e 18 do Lucas, você vai encontrar essa história reprisada lá. Mas a versão de Marcos, ela pode ser considerada a mais antiga. E ela é contada com uma riqueza de detalhes que impressiona e torna essa narrativa muito bonita. Agora, quando a gente lê uma história como essa, né, a história da cura do cego Bartimeu, a gente precisa entender que fatos como esse, onde alguém está com alguma necessidade e pede ajuda para Jesus, e Jesus para o que ele está fazendo, e ele então dá atenção a uma pessoa e faz um ato miraculoso, isso deve ter feito parte da rotina de Jesus, de uma forma muito mais acentuada do que nós encontramos nos registros dos evangelhos aqui. Assim, a gente sempre é levado a pensar o porquê que dentre tantas histórias que devem ter acontecido, tantas ocorrências, porque esta ocorrência foi selecionada? Por que essa experiência compõe os evangelhos? Ou por que o Espírito Santo preservou na Bíblia essa história? Os indícios são de que o que nós temos registrado nos evangelhos são acontecimentos inesquecíveis. E por serem aqueles acontecimentos inesquecíveis, eles se tornam imprescindíveis à fé cristã. De forma que cada um desses episódios são cenas pedagógicas, onde nós aprendemos algo para a nossa fé com aquilo que está acontecendo ali. De forma que a seletividade, a seleção de tudo que aconteceu, ela não é assim simplesmente por nada, né? Não é apenas resquício de memória, mas a seleção ela é intencional.
Várias histórias aconteceram de cegos sendo curados. Mas essa do Bartimeu, ela é selecionada porque ela é uma cena muito pedagógica, ela ensina muita coisa. Então o Espírito Santo preserva e quem escreve e compõe o seu evangelho, para que quando a gente lê um texto como esse, a gente acaba acrescentando algo para a nossa vida, para a nossa fé. A forma como terminam essas histórias quase sempre nos esclarece o propósito delas. Se observar o versículo 52, diz assim: imediatamente ele, o Bartimeu, recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Essa é a última frase da história, né? Algumas versões dizem que ele seguia Jesus estrada afora. Então, assim como no início da passagem, Bartimeu estava à beira do caminho, e no final da história ele termina andando no caminho, é muito provável que a história foi preservada, porque o que nos quer ensinar é que nós precisamos estar mais no caminho, seguindo, andando com Jesus, do que à margem do caminho. Porque às vezes a gente fica muito à margem. A gente não está exatamente no caminho. E a cena é preservada para nos estimular a pensar que nós precisamos sair da beira do caminho, ficar só gritando por Jesus. Nós precisamos chegar um momento que a gente precisa andar com Ele, né? Vai atrás dele, como a cena faz esse deslocamento. Também é possível a gente notar um contraste entre a atitude dos discípulos de Jesus e a maneira como o Bartimeu reage a Jesus. Especialmente na descrição do pedido dos irmãos, né, o Tiago e João. Eles pedem algo para Jesus. E Bartimeu também pede algo para Jesus. Mas o que o Bartimeu pede é muito mais interessante, né? Muito mais próximo do ideal de Jesus do que o Tiago e o João estavam pedindo. Nós estamos querendo entender melhor o cristianismo, de acordo com aquilo que o Novo Testamento descreve. E hoje, especificamente, nós vamos pensar no cristianismo autêntico. Sabe por que isso? Porque, assim como algumas marcas de produto, elas podem ser adulteradas. E, às vezes, confecciona-se um produto que não é genuíno. Você nunca fez isso? Você nunca entrou na Shopee? E você olha e fala, olha, aquela marca que eu gosto de usar, e que toda vez que eu compro, custa caro, tem um anúncio da marca num preço muito mais barato. E a gente, então, acaba consumindo um produto que diz ser daquela marca, porém um produto paralelo, falsificado, que se faz passar por aquele, mas não é. E é claro, você sabe, então logo que você começa a usar, você percebe. É que ainda que traga uma logomarca, né, exatamente como aquela daquele produto que você está acostumado, não vou citar nenhuma marca aqui, porque vai que dá rolo no YouTube, você começa a usar, você começa a perceber, epa, não dura como aquela. Então eu paguei, sei lá, num tênis, por exemplo, né, R$500. Na Shopee eu paguei 50. Só que os 50 não dura como o de 500. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós temos um cristianismo da Shopee. Nós temos um cristianismo paralelo, mais barato, falsificado, da Shein, que está largamente divulgado por aí e que atrai multidões, justamente pelo seu preço, porque ele é barato, ele é fácil, ninguém te cobra, ninguém corre atrás de você, não precisa de muita coisa. E este evangelho, esse cristianismo, ele não é autêntico. E nós precisaríamos discernir isto. Porque o risco que nós estamos correndo hoje é de você simplesmente achar assim, se tem igreja no nome, ou um church no final, é de Deus. E a gente começa a achar que tudo aquilo que estão dizendo por aí é verdade de Deus e está agradando a Deus.
Mas existe um cristianismo que não é cristianismo. Ele é falsificado, ele é muito barato, ele é do mercado paralelo. E nós deveríamos nos debruçar sobre a palavra de Deus e entender o que é um cristianismo autêntico. Porque senão nós vamos também estar preferindo um cristianismo que é muito mais barato, né? Que é muito mais interessante, confortável até para nós. Que não nos custa muito. Então, o cristianismo autêntico ele é estabelecido com discípulos autênticos. Um cristianismo autêntico ele precisa contar com gente autêntica, com verdadeiros seguidores de Jesus. Entendendo que cristianismo é um movimento de pessoas, não é um negócio, não é uma empresa, não é uma placa, não é um lugar, um estabelecimento, não é uma agenda. Mas cristianismo é um movimento que envolve pessoas. E a história contada por Marcos exalta o Bartimeu como um tipo de discípulo que Jesus aprecia. O resultado final foi uma fé que cura. A fé que restaura a visão. E que faz com que a pessoa passe a seguir Jesus pelo caminho. Este é o cristianismo autêntico. Simples assim. Cristianismo autêntico é aquele que faz com que a pessoa seja curada de verdade. Que ela muda a visão dela completamente. E ela segue a Jesus. Ela não é só religiosa, ela não só fica na igreja, ela não só vai e vem, ela não só fica, sabe, uma hora tá, hora não tá, hora tá firme, hora não tá, mas ela está seguindo Jesus pelo caminho, porque a visão dela mudou completamente. Então vamos entender quais são alguns ingredientes de um discípulo autêntico. Como é que se faz um discípulo autêntico? O que está num discípulo autêntico, né? Como é que ele se forma? Então, o primeiro ingrediente é o reconhecimento. O Bartimeu, ele tomou consciência da sua situação e decidiu sair dela. Ele reconheceu que aquela era a sua chance para dar uma virada na sua história. E ele não deixou escapar aquela oportunidade. Observe versículos 47 e 48. Diz que quando ele entendeu, quem que está passando aí esse tumulto? E disseram para ele, é Jesus de Nazaré. Diz que ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou tem compaixão de mim. E o texto diz que muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Muitos, diz o texto, o repreendiam. E a reação dele foi gritar. Eu vou gritar. Tenta imaginar a cena, né? Tem um grupo passando, que diz que tinha uma multidão seguindo Jesus. Jesus entrou em Jericó, saindo de Jericó. E tem uma multidão, então tem um tumulto, tem muitas vozes, né? E aí ele falou, o que está acontecendo? Porque ele é cego, ele não enxerga. Falei, não, tem o Jesus de Nazaré, ele esteve na cidade, ele está saindo agora. Ele começa a gritar, fala, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E o pessoal fala, fica quieto, está atrapalhando. Ele grita ainda mais. Ele não é contido por aquela multidão. Sabe por que ele faz isso? Porque ele reconheceu que para sair daquela miséria que ele estava vivendo ali à beira do caminho, ele tinha que clamar, ele tinha que gritar por Jesus, independente do que estavam dizendo para ele. Ele reconheceu a necessidade de pedir a ajuda de Jesus. Ele reconheceu sua incapacidade de trazer alguma melhora para a sua vida. Ele reconheceu que se quisesse uma mudança profunda do estado que ele estava vivendo, à beira do caminho ali, ele precisava vencer todos os obstáculos. Ele não podia dar ouvidos àqueles que estavam mandando ele se calar. Há aqui um triplo reconhecimento. Primeiro,
Há um reconhecimento da própria necessidade de Bartimeu. Ele se entende como uma pessoa necessitada. Segundo, há um reconhecimento de que em Jesus estava a solução. Então ele entende que esse que está passando é a solução para mim. E terceiro, há um reconhecimento de que o que estava no caminho impedindo o acesso à solução, ele precisava vencer aquilo. Ele identificou essas três coisas. O que está acontecendo comigo? Como que eu resolvo isso? O que está me atrapalhando? Três coisas. Três reconhecimentos. Esse reconhecimento triplo é o que Jesus esperava ver em seus discípulos. É o que Marcos, que descreve a cena anos depois dela ter acontecido, esperava ver nos cristãos para quem ele estava escrevendo, despertando a igreja de então. O que você precisa? Onde que está a solução? O que está atrapalhando chegar nessa solução? Se nós não formos capazes de reconhecer quem somos, onde está a solução para nós, o que está atrapalhando de chegar lá, nós ainda não somos discípulos autênticos. Porque é isso que Jesus quer ver em nós. Esse é o cristianismo autêntico. É quando você entende, eu sou miserável, falido, eu não consigo de fato resolver meus problemas. Jesus é a solução para isso. Mas entre a minha necessidade e a solução que é Jesus, tem um obstáculo na frente. Eu preciso vencer. Eu preciso perceber o que está atrapalhando. Observe o contexto. Se você voltar na sua Bíblia, versículos 17 a 22, nós encontramos a história do jovem rico. Você lembra dela? É um jovem rico. Ele chega para Jesus, fala: Jesus, o que eu faço para ir para o reino dos céus? Jesus explica para ele: você tem que obedecer os mandamentos, você sabe. Eu já estou fazendo tudo isso, né? É um moço assim que tem uma convicção de que ele está no caminho. Eu estou no caminho, eu faço tudo isso aí. Ele fala assim: então tá bom, ué. Então você pega, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele fala. Aí diz que o texto que ele sai triste. Aí lá no versículo 23 e 24, Jesus diz assim: Jesus olhou ao redor e disse para quem? Aos seus discípulos. Jesus fala assim: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu, narra o Marcos, né? Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Você percebe o contexto? Por que a história de Bartimeu vem ali no finalzinho? Há pessoas que vão ouvir a voz da estabilidade financeira. E vão fazer de tudo para isso e não vão perceber que isso é um obstáculo. Isso está interpondo entre o seu caminho e o caminho de Deus. Tem gente que nunca vai entender a necessidade de salvação em Jesus. Enquanto não levar a sério o que Jesus falou para aquele jovem rico: vem tudo que você tem e dá para os pobres. Porque é isso que está te atrapalhando. E me entenda aqui, eu não estou querendo ensinar aqui para você hoje à noite, que é para você sair daqui e vender tudo que você tem e dar para os pobres. O que eu estou dizendo é que no caso daquela pessoa, isso atrapalhava a vida dele. Essa era a voz que estava no ouvido dele. Qual é a voz que está no teu ouvido? Que atrapalha você de realmente estar no caminho de Jesus. As preocupações que te tomam. Para muitos é o dinheiro. Passa a semana inteira atrás do dinheiro. Deveria ouvir mesmo o que Jesus falou para o jovem rico. Para com isso, né? Para com isso. Porque isso está atrapalhando o seu caminho. Você não está querendo perceber. Bartimeu se torna um exemplo de alguém que tem percepção das suas carências e grita por Jesus. A partir do versículo 32, Jesus começa a preanunciar o seu sofrimento. E observe o comentário que Marcos faz acerca dos discípulos e do povo que o seguia. Verso 32 diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Medo. Porque Jesus está dizendo assim: eu estou indo para Jerusalém e lá está me aguardando coisa ruim lá. Não é coisa boa, não.
Diz que os discípulos estavam admirados com a coragem dele, né? Mas a multidão estava com medo, sabe? Começa a ficar um pouco para trás, um pouco para trás, um pouco para trás, porque qualquer coisa a gente corre para trás e deixa ele para frente, né? Estava com medo, estava recuada. As pessoas que seguiam Jesus estavam temerosas. E não dá para negar que Bartimeu é corajoso. Ele é persistente. E é exatamente isso que Marcos está querendo fazer no seu evangelho, mostrando, tá vendo? O povo está tudo com medo. Aí surge um cego corajoso. Peito aberto. Grita por Jesus. Todo mundo vai ficar quieto. Vou escutar esse povo, coisa nenhuma. Eu vou continuar gritando por Jesus. Não vou perder essa chance. Dos versos 35 e 45, temos o pedido absurdo de Tiago e João. No verso 37, encontramos o pedido deles. Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Enquanto os discípulos estavam desejando status, garantias de poder, de segurança para o futuro, Bartimeu é o protótipo do discípulo que se reconhece como falido. E abriga dentro de si um desejo só. Ele diz, eu só quero ver. Eu quero enxergar. Para poder seguir o caminho atrás de Jesus. Ele só quer misericórdia de Jesus, mais nada. Percebe o contraste? Cristianismo autêntico se faz com discípulos autênticos. Com homens e mulheres que reconhecem suas próprias necessidades, que reconhecem Jesus como Salvador, que têm a percepção de que há obstáculos a serem vencidos. Ou seja, o que Jesus quer ver em nós são pessoas que sabem o que precisam, sabem onde buscar e sabem que há coisas que vão atrapalhar. Às vezes é o dinheiro, às vezes é o medo, às vezes essa ambição que nós temos por sermos mais vistos, né? Mais valorizados. Coisas que interpõem no nosso caminho. Vozes que querem te calar. E muitos, à semelhança de Bartimeu, deveriam gritar. Grita por Jesus, clama por Ele. Porque essas coisas estão no seu caminho. E você precisa reconhecer. Reconheça que você não é capaz de salvar-se sozinho. Reconheça que só Jesus pode resolver seus problemas. E reconheça que tem coisa te atrapalhando. Você precisa vencer essas coisas. Porque elas estão no teu caminho. E elas estão te impedindo de chegar até Jesus. Um segundo ingrediente que compõe um discípulo autêntico é a resolução. Ainda que a gente encontre pelo caminho aquilo e aqueles, né, que atrapalham, nós podemos contar também com a certeza que Jesus vai parar. Se a gente gritar por Jesus, Ele para, como acontece no texto. E também haverá aqueles, né, aqueles que vão animar a gente, encorajar a gente, dizer, olha, segue na direção de Jesus. Verso 49 e 50 diz assim, Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego. E eles dizem para o cego assim, ânimo, levante-se, ele está te chamando. E diz que lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Havia vozes dizendo, fica quieto. Mas também havia aquelas vozes dizendo, ânimo. E é assim na sua vida também, não é? Tem gente que atrapalha, mas tem muita gente querendo te animar. Querendo que você vença os seus obstáculos. Que você realmente siga Jesus. Jesus, ele para ouvir Bartimeu, mas é interessante porque, em vez de Jesus ir até ele, não é? Tem alguém gritando ali, tem uma multidão. Quem está gritando? É um cego. Ao invés dele ir até ele, Jesus pede que o Bartimeu venha até onde ele estava. Não sou um pouco incomum para você? Porque parece que seria mais elegante se Jesus fosse até ele. Afinal de contas, é um sujeito cego. Se você tivesse na fila do INSS
e tivesse um cego ali, e a atendente, ao invés dela ir até o cego para ajudá-la, dizer assim: ô, seu cego, vem aqui. Chega aqui. Você não ia achar deselegante? Você não ia, talvez, se intrometer e dizer assim: por que vocês não vão até ele? Ele é cego. E pensa num cego sem bengala, sem nada. Cego, o sujeito é cego. É meio deselegante, o homem é cego. Ele já ouviu vozes dizendo: fica quieto, para de ficar gritando por Jesus. Agora, outras vozes são animadoras, mas o que as vozes estão dizendo é: ele está te chamando. É para você ir lá. Eu não sei se eu sou muito chato com as coisas, mas eu fico tentando me colocar no lugar do Bartimeu. Se eu sou cego, eu falo assim: eu tô achando que eu preciso ir embora disso aqui. Porque já tem gente não querendo que eu grite, que eu fale. Agora, ao invés de vir até mim, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que caçar onde que está esse homem, seguir a voz dele, ser guiado por discípulos para chegar até lá. Por que ele não vem até aqui? Como ele já fez com tantos outros. Ele vai até o cego, se aproxima dele, toca nele, cura ele. Por que ele está me chamando para eu ir até onde ele está? E aí Marcos, como nenhum dos outros evangelhos que descreve a mesma cena, ele consegue colocar no papel a resolução de Bartimeu. Tenta visualizar. Usa a sua criatividade aí. O texto diz assim, versículo 50. Lançando sua capa para o lado. Visualizou? O texto diz assim, deu um salto. Visualizou? Pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Quer fazer isso? Você quer sentar no chão como ele estava? E mesmo você enxergando, dá um pulo aí para você ver. Ele é cego. Vamos ao texto grego para a gente entender como que o Marcos escreveu isso no grego. O verbo levantar é usado somente aqui no Novo Testamento inteiro. É um verbo formado por duas partes. Ele significa literalmente dar um pulo. Se levantar muito rapidamente. A palavra indica um movimento brusco demais, incomum demais para um cego. Não é normal o que ele fez. Não é. E o Marcos descreve isso muito bem, usando uma palavra que ninguém mais usou no Testamento inteiro. Para demonstrar a admiração. Como que esse homem deu aquele salto? Sabe que negócio? Opa, ele já está de pé? Como assim? Gente, ele é cego. Ele é cego. É certo que Marcos se utilizou deste verbo para retratar o quanto Bartimeu estava resolvido a encontrar a solução para o seu problema. Estou nem aí se o pessoal mandou eu ficar quieto. Estou nem aí se... Pô, peraí, eu sou cego. Por que você não vem aqui? Não vou me ligar nessas coisas. Ele deu um pulo, porque ele estava decidido a abraçar aquela chance que se encontrava em Jesus. Bonito de ver isso. Jesus quer ver em seus discípulos esse mesmo tipo de resolução. Talvez as coisas não aconteçam do jeito que a gente imagina que deveria acontecer. Mas é preciso estar decidido em persistir, apesar do que vai surgindo pelo caminho. Eu acho que para muitos de nós falta esse pulo, sabe? A gente não pula. Não pula. Pessoas falam que tem muita gente com boa vontade, mas falta resolução. Eu acho que não tem nem boa vontade. A vontade já é ruim. Jesus está chamando. A vida está se despedaçando. O tempo está passando. E a pessoa não é capaz de dar um pulo. Dá um pulo, pelo amor de Deus.
Se levanta de onde você está. Entenda o que Jesus está propondo. Reconheça que tem obstáculos pelo caminho, você precisa pular. Isso é resolução. A pessoa está decidida, de fato, a mudar. Resolução revela que somos discípulos genuínos, praticando e reforçando um cristianismo autêntico. Há muitos afirmando ter... eu tenho vontade, mas eu não consigo. Quantas pessoas eu escuto dizer, olha, eu estou tentando na igreja e não consigo. Cada domingo aparece uma coisa na minha frente. É o bolo que eu pus passar e queimou. A minha mãe que veio me visitar. É uma tosse esquisita que surgiu na hora. É o carro que o pneu apareceu furado na garagem. E vai elencando todos os problemas que vão surgindo. Falta a estes serem resolutos, determinados, decididos. Resolução é uma marca, é um ingrediente que faz um discípulo verdadeiro, genuíno, autêntico. Bartimeu é um protótipo de um discípulo autêntico. Ele é resoluto. Ele pula, ele salta. Quando Jesus chama ele, fala, agora eu vou. Eu vou vencer esse drama que eu estou vivendo. E nós precisamos tomá-lo como exemplo para nós também. E o último ingrediente é a resposta. Quando perguntado por Jesus acerca do que desejava, Bartimeu sabia o que exatamente responder, estava na ponta da língua. Ele não foi lá para buscar outra coisa. Versículo 51 diz assim, o que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Por que Jesus pergunta isso a um cego? Que parece a coisa mais idiota do mundo, né? Você tem um cego gritando para você, dizendo assim, tem compaixão de mim. Você fala, o que você quer que eu faça para você? Ele deve querer ver, ué. Mas a questão de Jesus é, eu preciso que o Bartimeu expresse o seu desejo. Ele tem que se ouvir dizendo o que ele quer, porque ele tem que saber o que ele quer. Não sei o quanto você já evangelizou pessoas, já orou com pessoas, já levou pessoas aos pés de Cristo, mas quantas pessoas que eu estou evangelizando, dando estudo, aí de um momento eu digo para a pessoa assim, vamos fazer uma oração agora, e você vai dizer para Jesus que você quer que ele entre no seu coração, que ele mude a sua vida. A pessoa não consegue dizer, ela não consegue. Ela tem medo de expressar o que ela quer. Ela quer, mas ela tem pavor. Vai que acontece alguma coisa que foge daquilo que eu quero, né? Mexer nos olhos não é uma coisa simples assim. Tem muita gente que tem medo, por exemplo, de fazer uma cirurgia, porque vai dizer, vai que fica pior do que está, né? Então, para esse homem dizer para Jesus, eu quero ver, significa que eu sei do que eu preciso, e eu sei que ele pode resolver, eu posso confiar. Ele vai fazer um bom serviço. Eu confio nele, eu tenho fé nele. Ele vai realmente trazer minha visão de volta. Talvez também porque Jesus quisesse que o Tiago e o João que estão ali se lembrassem do pedido que eles fizeram para Jesus. Porque quando a gente pensa, mas se um cego está pedindo alguma coisa, é lógico que ele quer voltar a ver. Não é tão lógico assim, porque o Tiago e João não sabiam o que queria da vida. Eles pedem uma coisa para Jesus, o que vai achar que eles querem? Eles querem morrer comigo. Não, eles querem morrer comigo. Eles estão querendo garantir uma posição mais próxima de Jesus lá na glória. Você sabe o que está no coração desse povo? Então Jesus pergunta, ele diz, o que você quer que te faça? Porque a pessoa precisa escutar. Olha o que você está me pedindo, olha o que você está me falando. Olha as bobagens que você pensa na sua cabeça, né? Põe isso para fora para você ver. Mas o Bartimeu diz, eu quero voltar a ver. E aqui, como em outros lugares, Jesus não pergunta porque ele não sabe. Mas Jesus, ele pergunta porque ele precisa fazer saber. Ou seja, não era Jesus quem precisava ouvir o que o cego desejava. Mas era o cego que precisava se ouvir dizendo o que ele queria. O que você quer? Bartimeu responde chamando Jesus de Rabuni.
É uma expressão aramaica que significa meu mestre por quem eu tenho grande respeito. É a mesma expressão que vai ser usada por Maria Madalena lá em João 20:16. É um título de honra. E Bartimeu chama assim, dizendo assim, eu quero ver. É isso que eu quero. Eu quero enxergar. E é bacana ver essa resposta, como que ele responde ao que Jesus está colocando diante dele. O versículo 52 vai encerrar essa história, essa narrativa da seguinte forma. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Diz assim, imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Bartimeu soube responder a Jesus. Ele soube. A resposta dele indicava a sua fé, de que fazê-lo enxergar era uma coisa que só Jesus podia fazer. Ninguém podia fazer. Por isso que ele clamou tanto pela misericórdia de Jesus. Só ele pode. Ele era um discípulo autêntico. Bartimeu não via Jesus como o gênio da lâmpada, sabe? Você está te perguntando, o que você quer que eu te faça? Espera aí. Tem uma listinha. Não. Ele é objetivo. A resposta é essa. Eu sei qual é o meu maior drama. É isso que eu vou pedir para Jesus. Resolva isso para mim, por favor. E Jesus atende ele. Diz que imediatamente ele recuperou a visão. E ele seguia Jesus pelo caminho afora. Discípulos autênticos reconhecem sua carência, reconhecem que a solução está em Jesus e que há barreiras a serem enfrentadas. Discípulos autênticos resolvem ir a Jesus, apesar das suas expectativas muitas vezes serem frustradas, não atingidas, mas vão até Jesus. Se Ele está chamando, é a chance que eu tenho de mudar a minha vida. Discípulos autênticos respondem a Jesus, demonstrando que desejam mudança da cegueira para a plena visão, crendo que somente Ele, Jesus, pode os fazer enxergar para seguir a Jesus pelo caminho que Ele vai. E nós estamos aqui, nesta noite. E a pergunta é, temos esses ingredientes? Somos discípulos autênticos? Ou somos discípulos da Shopee, da Shein, que tem uma logomarca que é parecida com marca de cristão, mas é tão baratinho, que deve ser do mercado paralelo. Jesus quer ver em nós o que ele viu em Bartimeu. Jesus toma Bartimeu como exemplo para os seus discípulos que o seguiam já. Pessoas que reconhecem, se reconhecem, reconhecem Jesus, reconhecem o que está atrapalhando. Pessoas que são resolvidas, que de fato dão um pulo e vão até Jesus. Pessoas que respondem, Jesus, eu só quero ver, tem misericórdia de mim. Eu preciso enxergar as coisas. Que Deus possa nos abençoar, para que vivamos um cristianismo autêntico. Sabendo que o cristianismo autêntico, ele é garantido por nós, discípulos, vivendo de forma autêntica na presença dele. Amém?